O Espiritismo surgiu como uma ciência de investigação das relações do mundo espiritual com o mundo material. Allan Kardec, o sábio mestre lyonês, se utilizou das luzes do seu tempo para iluminar o mundo invisível e aclarar uma realidade nova. Não mais véus e mistérios, sobrenatural e nada, mas uma perpétua continuidade entre os dois mundos. Pesquisando a mediunidade com lógica e razão, Allan Kardec pavimentou uma estrada segura entre o além-túmulo e o plano físico, demonstrando que o espírito triunfa sobre a morte e que céu e inferno são apenas estados de consciência. É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema Invisível, Ciência Investigativa como Instrumento Ético, no 6º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 27 e 28 de setembro de 2025, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso. Olá, queridos amigos, com muita alegria, nós aqui estamos para mais um desafio, né? Cada estudo é um desafio, né? Estamos aí, não prontos, mas estamos aqui para enfrentá-los, né? Então, nós hoje vamos dar continuidade a esse estudo maravilhoso, né? Desse livro que Leon Denis nos oferece. E antes de nós continuarmos o estudo do capítulo 6, nós vamos ler aqui um trechinho do Evangelho que é pertinente, né, a essas conversas que nós estamos tendo aqui. Então diz assim, Kardec, o Espiritismo, lá no capítulo 24, item 7, é o primeiro parágrafo. O Espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideravelmente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem que vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo para amadurecer e propagar-se, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Esse texto ele é muito pertinente a todo esse contexto que Leon Denis está levantando aqui para nós, né? Então vamos à nossa prece, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos benfeitores que conduzem esses canais de divulgação da doutrina espírita, agradecendo a oportunidade e pedindo a sustentação espiritual para que nós possamos, enquanto aqui estivermos, estarmos envolvidos com o objetivo de aprender mais e de certamente colocarmos em prática na nossa vida esses ensinamentos. Obrigada, Senhor, obrigado, Caibar Chuta, nosso patrono, e todos os seus falangeiros, e vamos então ao nosso estudo de hoje, em nome de Jesus. Graças a Deus que assim seja.
Então, vamos dar continuidade aí, né, ao estudo que Glorita já começou. Aliás, estamos estudando o cristianismo, né, em algumas semanas. Então, na última semana, foi a Glorita que trouxe o contexto, né? E hoje nós vamos dar continuidade aí a essa. Ah, deixa eu falar com vocês aqui, que eu esqueci. Boa noite, Glorita está aqui conosco, né? Mas a Lina, que está sempre a primeira a chegar, a Marli Veiga e todos aqueles, né, que adentrarem. Temos os nossos amigos aqui que ajudam a transmitir o nosso sinal para mais longe, para mais corações, né? Estarem aproveitando dessa mensagem preciosa de Leon Denis, e todos aqueles que chegarem serão muito bem-vindos. Então, vamos à nossa conversa de hoje, que nós vamos continuar, como dissemos, né, o assunto que está sendo trazido. E neste trecho de hoje, nós vamos observar aí que Leon Denis está trazendo assim uma crítica, né, uma análise crítica de pontos importantes e muito esclarecedores que estão marcados aí na nossa história. Alguns vêm nos esclarecer, outros vêm relembrar fatos que nós não vivenciamos na época, mas estudamos, sabemos dos acontecimentos, lemos nas obras, enfim. Então, hoje nós vamos estar aí conhecendo essa análise, né? Que não tem o objetivo de crítica destrutiva, nem está diminuindo nenhuma doutrina, simplesmente abordando fatos que são reais e fazendo assim uma correlação com a doutrina de Jesus, que ele já está trazendo antes. Glória já colocou esse ponto aí, né? A forma que Jesus trazia é totalmente contrária ao que, nesse momento que Leon Denis traz essa análise, diferente da proposta de Jesus, né? Então, começa o nosso texto dessa maneira. Em vão, a ciência, na sua marcha progressiva, assinalou as contradições que existem entre o ensinamento católico e a ordem real das coisas. A Igreja chegou a amaldiçoá-la como uma invenção de Satã. Um abismo separa agora as doutrinas romanas da antiga sabedoria dos iniciados, que foi a mãe do cristianismo. O materialismo aproveitou-se desse estado de coisas e implantou em toda parte suas raízes vivazes. Vamos ler mais um para a gente fazer o comentário. Por outro lado, o sentimento religioso enfraqueceu sensivelmente. O dogma não exerce mais nenhuma influência na vida das sociedades. A alma humana, cansada dos entraves nos quais a encerraram, lançou-se para a luz. Partiu esses laços frouxos para unir-se aos grandes espíritos que não são nem de uma seita nem de uma raça, mas cujo pensamento esclarece e consola toda a humanidade. Liberta de qualquer tutela sacerdotal, ela quer, entretanto, pensar, agir e viver por si mesmo. Então, Leon Denis vem apresentando aí para nós essa crítica, né? A gente vai ver ao longo do estudo que são pontos fortes que ele coloca, né? Com a intenção de fazer essa correlação entre a doutrina que Jesus estava trazendo e agora a doutrina deturpada, né, por essa doutrina que chega analisando as coisas de forma totalmente diferente. Então, Leon Denis vem nos mostrando que essa doutrina, ela desnaturou, digamos assim, né, as belas e puras doutrinas do Evangelho de Jesus, né, com as falsas interpretações.
Então, com isso, o materialismo se alastrou, né? E quando a gente fala de materialismo, não é a questão do apego que a gente pensa, né? Apego material, não, são as ideias, as falsas interpretações, né? Que vieram aí cristalizando essas outras ideias, né? A questão da salvação, a questão das indulgências, né? Que naquela época, naquele período, as indulgências valiam um peso de ouro, né? Então, tinha todo uma proposta de prometer, né, o lugar no paraíso, né, prometer o perdão dos pecados, e até hoje nós vemos esses ranços nos nossos dias. Então, isso causou muita inquietação. Então, a humanidade cansada dessas questões, né, a alma humana cansada desses entraves, anseia por uma luz que vem trazer aí o esclarecimento, que vem libertar os pensamentos dessas algemas, né, que trazem sofrimento. Porque esses dogmas, né, que hoje o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, veio nos mostrar outra faceta, né, a gente percebe que não é dessa forma o entendimento. Então, Leon Denis, no seu contexto, ele traz, né, uma ideia de que essa doutrina, ou seja, o catolicismo, colaborou muito nesse atraso da humanidade, né, por muitos séculos. E essas posturas da igreja, então, que foi assim, o ponto crítico que atraiu o materialismo, né? Que, se aproveitando dessas brechas, lançou aí sobre o objetivo da religião, denegrindo todos esses pontos, e aí o que acontece? O homem se afasta desse verdadeiro objetivo. Qual é o objetivo da religião, né? Seja ela qual for? Religar o homem a Deus, né? Religião vem do verbo em latim, né? Religare. Então, quanto mais o materialismo imperou aí, mais enfraqueceu esse sentimento religioso, mais distanciou o homem de Deus. Então, agora a humanidade anseia por esse consolo, esse esclarecimento, esse entendimento do que Jesus veio dizer. Então, isso é muito importante, o que Denis está trazendo para nós, né? E aí ele vai continuar dizendo que só queremos falar do catolicismo com imparcialidade, quer dizer, de uma maneira imparcial. Essa crença, não a esqueçamos, foi a de nossos pais. Ela embalou numerosas gerações, mas a moderação não exclui o exame. Ora, de todo exame sério resulta isso. A igreja enfraquecida enganou-se tanto na concepção física do universo, quanto na sua concepção moral da vida humana. Isso é um fato, né? Que dessa forma que a igreja se conduziu por muitos séculos, né? Ela repetiu ações equivocadas das outras seitas que nós estudamos aí, né? Nos capítulos anteriores, promovendo uma certa divisão, promovendo um certo temor, um terror mesmo, né? Ameaças. E se nós compararmos a doutrina de Jesus, que veio trazer amor, caridade aos nossos corações. Então, tudo isso, nessa visão materialista que ele começa a falar, né? O entendimento da doutrina, de tudo que já tinha sido trabalhado, que já tinha sido semeado aí por Jesus de uma forma assim aberta a todos os entendimentos, se enfraqueceu com essa ideia equivocada. Então, é muito interessante essa visão, né? Porque todos nós passamos por essa crença, né? Todos nós.
de uma forma, mesmo que não seja nessa existência, muitas pessoas lá nasceram em lares espíritas hoje, mas os avós, os pais, né, aqueles que foram os nossos antepassados, vieram de alguma nesse momento, tiveram experiências, né, no catolicismo, que o próprio Denis coloca aqui, foi a crença de nossos pais, de nossos avós, embalou muitas gerações. E aí que Leon Denis diz que a igreja enfraquecida enganou-se tanto na concepção do universo, concepção física, né, do universo, quanto na concepção moral da vida humana. E nós nos lembramos que muitos sofreram isso na pele, perseguições, ameaças, né? Por quê? Por trazerem esclarecimentos científicos importantes que foram assim a primeira semente para tudo que a gente tem hoje, né? O próprio Galileu Galilei, se a gente for se reportar a isso, nós vamos ver que ele foi perseguido, né? Por afirmar que a Terra não era o centro do universo, como a igreja acreditava. Mas, felizmente, a verdade prevaleceu e deu origem a tantas outras verdades que hoje nós conhecemos, partindo desses homens, né, desses filósofos que nós estudamos aí anteriormente, que tiveram seu papel em todo esse caminho. Então, nós vemos aí que a fé cega, como ela pode nos levar aos conflitos, né? Porque precisamos de ter a fé raciocinada, né? E não a fé cega, que não aceita as leis de progresso que fazem parte da vida, né? Então, Denis diz que criou-se, com esse pensamento da igreja, criou um abismo entre a fé e a razão, que é essa fé cega, né? Que mantém essas ideias equivocadas, mesmo que a ciência mostre o contrário, por não estar ali escrito na letra que eles não conseguem interpretar, eles conseguem passar um grande período pregando aquelas falsas ideias. Então, esse período da humanidade foi um período muito triste, foi a idade das trevas, né? Como é chamado aí pelos estudiosos, né? Isso está gravado na nossa história. Crimes foram cometidos, como a gente sabe, guerras, né? foram instaladas, né? Nós sabemos, por exemplo, as cruzadas, que durou 4 séculos, 400 anos de guerra, né? Tudo em nome de Deus. Tudo por quê? Por causa da fé cega. Enquanto que a ciência mostrava a realidade das leis universais através das ideias, dos conceitos que iam sendo disseminados, a igreja lutava contra, combatendo, dominando, né? Combatendo crimes em nome de Deus. E com isso, aliás, combatendo e cometendo crimes, né? Combatendo as novas ideias e cometendo crimes contra aqueles que ousavam, por exemplo, afirmar que os dogmas estavam equivocados. Então, nessa época, era um crime mortal, ia para a fogueira, né? Afirmar que os dogmas da igreja estavam equivocados. Então, diz Denis que a Terra não é o corpo central mais importante do universo, nem a vida presente. É o único teatro, né, das nossas lutas e do nosso progresso. Então, aí ele levanta 2 erros que a igreja cometeu aí em trazer esse pensamento envolvido pelos dogmas. Pensar que a Terra era o centro do universo e entender que a vida é uma só, né? Que a existência é uma só. E muitos acreditam até hoje, né? A vida é uma só, nós temos que aproveitar. Então, é uma ideia equivocada. Então, quando nós pensamos dessa forma, é um pensamento materialista, trazido aí por essas questões que estão disseminadas no pensamento coletivo, né? Então, a gente precisa de estar muito atentos a esses valores, às novas ideias que vão
sendo trazidas, as próprias críticas, né? Para nós não sermos arrastados aí de roldão a esses equívocos. Uma outra ideia que ele lança aqui, né, mostrando para nós esses equívocos, é em relação ao trabalho, quando ele fala que o trabalho não é um castigo, né? Aliás, ele entende aqui que ele fala que ele traz para nós que o trabalho é um meio regenerador pelo qual a humanidade se fortifica e se eleva. Então, isso é mais uma ideia equivocada, porque uma ideia que nós herdamos aí, se a gente for entrar aí na história, das sociedades europeias, né, que trouxeram para nós, na época da colonização, essa ideia de que o trabalho é para o miserável, né? Que o nobre não precisa trabalhar, por isso surgiu a escravidão, né? Subjugando as pessoas a servirem, né? Aos trabalhos mais menores, aquelas funções mais pequenas, né? Que da vida no dia a dia. Então, essa ideia do trabalho, ela que diz que é algo ruim, é um ranço aí de trás dessas sociedades que nós herdamos. E hoje os espíritos vêm nos dizendo que o trabalho é lei da vida, né? E Jesus falou sobre a lei de trabalho quando ele fala: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, né? Que foi registrado lá por João. Então, a gente sabe hoje, através da evolução dos tempos, né, que sem trabalho não há evolução. Tudo no universo trabalha, né? Desde os minerais até o homem, tudo está em trabalho evolutivo. E ele vai, então, continuar dizendo: sua ideia falsa da vida conduziu o catolicismo ao ódio do progresso, da civilização. E esse sentimento foi expresso sem reserva no último artigo de Silabus. Eu não pesquisei deve ser um jornal, alguma coisa assim, né, que traz aos registros. Então ele diz, né, que anátema a quem disser: o pontífice romano pode e deve se reconciliar e se colocar em harmonia com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. Isso aqui, Leon Denis levanta essas questões. Primeiro, ele fala, né, que o catolicismo, por trazer essas falsas ideias em relação à vida, ele conduz esse homem a combater o progresso, a não aceitar o progresso, a ter um sentimento de ódio da civilização que caminha à frente. E quando ele fala, ele se refere aqui ao representante da igreja, que a gente sabe que é o Papa, né? Naquela época era visto assim, como sendo um ser superior, né? Então ele coloca aqui nessa frase que ele destaca para nós, que o pontífice, né, é um ser como todos nós, filho de Deus, né? Portanto, ele deve também seguir tudo aquilo que diz a respeito ao progresso, à civilização moderna e no sentido de aceitar esse progresso, né? Isso em relação aos dogmas que combatiam todas essas ideias equivocadas aí. Então ele vai dizer para nós que o catolicismo atribuiu ao Ser Supremo, ou seja, a Deus aí, né, todas as fraquezas. Dele faz uma espécie de carrasco espiritual que vota aos últimos suplícios os seres débeis, obra de suas mãos. Os homens criados para a sua felicidade sucumbem em massa às tentações do mal e vão povoar os infernos. Assim, sua impotência iguala-se à sua imprevidência. E Satã, mais hábil que Deus. Então, ele vai levando a gente a raciocinar, né? Então, essa ideia de atribuir a Deus as fraquezas como nós diminui a grandeza de Deus. Ignoramos nesse ponto aí os atributos de Deus, né?
que Deus não é humano, não é humano. Essa é uma visão primária de Deus, antiga, né? Trazer esse Deus antropomórfico que se assemelha ao homem, como muitos, né, podem até pensar que essa imagem que a gente faz de Deus errada, né, seria aquele velhinho que fica lá muito acima de nós, com um cajado, o tempo todo castigando, punindo severamente os filhos que ele criou. A ideia de Deus totalmente distorcida, né? Então, Leon Denis vem nos trazendo aqui a ideia, material para nós pensarmos nessas coisas que dominaram o pensamento coletivo por muitos séculos, né? Então, não só o catolicismo, mas outras doutrinas também ainda têm essa visão de Deus deturpada, né? Como Leon Denis está trazendo aqui para nós, como um carrasco que aplica suplícios, castigos, condena quem não obedece às suas leis. E esse era o pano de fundo para oprimir as pessoas, né? A seguirem os dogmas, a estarem submissos a tudo aquilo que a igreja trazia. Esse era o pano de fundo. Então, ensinavam um Deus de temor, um Deus que tem ira, né? Um Deus que se revolta. Isso está lá atrás, no politeísmo, né? Aqueles deuses que tinham ira, devastava tudo, né? Deus é amor, é sabedoria, é a inteligência suprema do universo. E hoje nós sabemos que o homem foi criado para a felicidade, não para o sofrimento. Deus nos criou para sermos felizes. E a gente hoje está esclarecido quanto a isso. Por quê? Porque os sofrimentos são consequência dos nossos atos equivocados de ontem. Então, Deus é justiça e, ao mesmo tempo, ele é misericórdia, né? Está aí a reencarnação. Que, por misericórdia, ele nos dá uma outra chance para revermos todos aqueles equívocos de ontem. Então, Leon Denis ainda traz uma questão aqui muito interessante, criada pela igreja, uma figura criada pela igreja também para impor o medo, para subjugar as pessoas, né, que é a ideia de Satanás. Está lá no livro Céu e Inferno, né? A gente lê lá sobre o capítulo Os Demônios, todo esclarecimento sobre esse contexto. Então, Leon Denis diz, né, que levantando aí esse pensamento, né, dizendo que, a sua impotência iguala-se à sua imprevidência. Quer dizer, esse pensamento mostra Deus dessa maneira, com a sua impotência. E da mesma forma com a sua imprevidência, ou seja, Satanás ou Satã, seja o nome que nós usarmos, qualquer um deles se refere à mesma figura, é mais hábil, é mais forte, é mais poderoso que Deus. Então, isso hoje para nós é um entendimento totalmente equivocado, né? Porque se a gente começar a pensar, vamos refletir, né? Deus não criaria espíritos para o mal, ele não cria ninguém para o mal. Ninguém reencarna para ser um assassino, ser um criminoso, fazer o mal, fazer a guerra, devastar países. Ninguém reencarna para isso. Mas nós sabemos que as escolhas do bem ou do mal, aí é do próprio espírito, né? Nós temos o livre-arbítrio. E a questão de ser um ser mais hábil que Deus, né? Vamos pensar, além de Deus ter criado um ser tão forte, porque ele é o criador de tudo, né? Ele ia criar um mais habilidoso do que ele, que iria levar os homens ao erro, né? Então, esse é um entendimento que não conseguimos hoje conceber, né? Essa ideia do mal sendo dessa forma, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a inteligência. Então, Leon Denis está demonstrando que, se fosse dessa forma que a igreja prega, e outras doutrinas também, né?
ainda nos nossos dias, usam essas figuras como elemento assim para, digamos assim, trazer o entendimento do espírito obsessor, que nós sabemos que existem os espíritos que se dedicam, que estão ainda praticando o mal, mas são espíritos que optaram por esse caminho, né? Não foi criado para serem assim. E está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos a resposta a essa questão, né? E que Deus não criou ninguém para o bem ou para o mal, Ele criou todos nós iguais, com as mesmas condições de evolução. Nos deu a inteligência, nos deu o livre-arbítrio, nos deu condições para nós caminharmos da melhor maneira que nós pudermos, porque o plano de Deus é que nós sejamos felizes. Os nossos erros são por nossa conta. Então, hoje, isso para nós está bem claro. Mas imaginamos isso há séculos e séculos e séculos atrás, né? Como a humanidade caminhou, sofreu com todos esses terrores, né? Apregoados e fazendo assim uma lavagem cerebral, né? De muitos aspectos aí nas mentes que não tinham condição de entender diferente. Então, ele vai continuar aqui dizendo para nós que né? Ele ainda fala, ainda continuando a falar, né, da grandeza de Deus e fazendo a comparação dele. Então, ele fala: é esse, então, o Pai que Jesus nos fez conceber, quando nos recomenda em seu nome o esquecimento das ofensas, quando nos diz que para retribuir o mal com o bem, né, nos prega a piedade, o amor, o perdão. O homem compassivo e bom seria superior a Deus, então? Olha que pergunta, né? Para a gente pensar. E ele ainda continua dizendo que é verdade que, para tentar salvar o mundo, Deus sacrifica seu próprio Filho, membro da Trindade Universal, nessa Trindade de Deus, Filho e Espírito Santo, né? E parte de si mesmo, mas ainda aí cai-se num erro monstruoso. Se justifica pela palavra de Diderot, né? Que é um outro filósofo, que diz: Deus matou Deus para apaziguar Deus. Olha que coisa, né? Profunda, onde Leon Denis vai lá no fundo do nosso entendimento buscar essas questões para nos fazer pensar, né? Será esse Deus que Jesus, esse Pai que Jesus nos fez, nos ensinou a orar na oração dominical, Pai nosso que estás nos céus, né? Ele poderia dizer meu Pai que está nos céus, mas ele disse Pai nosso, para que nós entendamos que é Pai de todos nós, é o nosso Abba, Paizinho, né? Então, nos mostrando aí que de Deus emana esse amor imensurável sobre todos os seus filhos. Então, isso é de muita profundidade para nós estarmos refletindo com bases sólidas. Então, quando ele diz aí que a questão da Deus matou Deus para apaziguar Deus, né? Porque isso é um pensamento, né, que muitos ainda confundem Deus com Jesus. Então, ele leva a raciocinar, né, que Deus não é Jesus. Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. E ele diz, né, quando Deus sacrificou o seu próprio Filho, parte de si mesmo, porque a Trindade entende assim, né, Deus, Filho e Espírito Santo, que é a Trindade. Então, os três que fazem parte de um só. Mas Jesus é esse Filho que naquele momento era o mais elevado que pudesse estar entre nós, que Deus envia para trazer a sua mensagem, para falar de amor, para falar de Deus, para trazer a ideia de Deus real, como Jesus trouxe, né? Tanto ele trouxe essa ideia que os discípulos, emocionados, depois daquela conversa, eles dizem para Jesus, né? Se não me engano, Tomé diz para Jesus: Senhor,
Então, ensina-nos a orar, porque se ele toca o sentimento daqueles que não entendia essa questão do Pai Nosso, né? E aí Jesus reúne aquele grupo ali e ensina a oração, essa oração universal, né? Que está gravada em os povos, todos os povos reconhecem essa oração. Então, é a ideia aqui de Deus, né? Sacrificar uma parte de si mesmo, então não faz sentido, né? Demonstrando que realmente é um equívoco aí, né? Deus matou Deus para apaziguar Deus. Então, a gente sabe que são ideias equivocadas que não trazem nenhum esclarecimento. Daí ele dizer lá no início que a humanidade cansada, e é por isso que Jesus, quando ele traz a conversa ali dos discípulos, dizendo que eu enviarei o Consolador, né? Nos dizendo que muita coisa ele ainda iria trazer para nós, e esse Consolador iria falar tudo o que ele não pôde falar conosco naquela época. Então, vem hoje essa ideia de Jesus, o nosso amigo maior, o guia da humanidade, né? Que teve como missão essa missão de regenerar a humanidade através dos seus ensinamentos, né? Então, é uma ideia e uma análise muito profunda que Denis nos traz e que nós precisamos de rever esses pontos, de estudar, de analisar, de pensar. Ele nos ensina aqui a repensar todos esses ensinamentos, né? A Lina coloca aqui, né, para nós, ela diz assim, eu diria que Denis foi bastante preciso nessas observações, baseadas nos seus estudos, com o vislumbre dos acontecimentos da época. Sim. E depois ela continua dizendo que os estudos demonstram todos esses equívocos. Sim, está aí registrado na história, né? A gente sabe que isso foi assim vamos dizer assim, o espinho na carne da humanidade por muitos séculos. Então, Denis vem levantar isso para nós, mostrando, né, os motivos também, a gente vai entendendo aqui, quando a gente vai lendo, né, a preocupação da espiritualidade, a preocupação desses obreiros do Senhor em trazer o consolo, em trazer o esclarecimento a essa humanidade sofrida de eras, né, de milênios. Mas, como nós lemos ali na mensagem de abertura, veio no momento certo, no momento que a humanidade estava mais preparada para ouvir essas questões. Então, Denis vem nesse capítulo, nessa introdução belíssima, nos levando a pensar, nos levando a raciocinar sobre todos esses pontos, né, importantes que não podem ser deixados para trás, né? Nós precisamos de entender, de buscar a lógica, de usar a fé raciocinada, de usar o entendimento. Por isso a importância do estudo, né? Que ele mesmo falou na apresentação desse livro, né? Que é importante o estudo para nós nos esclarecermos, porque com o esclarecimento nós vamos também evoluir, né? Nosso pensamento, a nossa ideia em relação a tudo isso que está no arcabouço do entendimento geral aí, né? E nós vamos aos poucos entendendo, caminhando, conseguindo abrir esses nós, desfazer esses nós, para entender realmente a mensagem de Jesus, né? E continuando aqui, ele diz: o catolicismo obscureceu as consciências pela superstição, perturbou as inteligências pela ideia sombria e terrível de um Deus vingador, desabituou o homem de pensar, ensinou-lhe a abafar suas dúvidas, a aniquilar sua razão e, mais
e suas mais belas faculdades. Quer dizer, o homem não tinha liberdade do pensamento nessa idade das trevas, né? Então, essa doutrina ajudou o homem a se afastar de todos aqueles que procuravam ser livre e, sinceramente, seguir, né, sinceramente a verdade e a estimar somente aqueles que carregavam o mesmo jugo que ele. Veja só que profundo, né? Deixa eu ver aqui o que a Lina coloca aqui, antes de eu passar para os meus comentários, para a gente não perder aqui o que vocês estão falando. Ela diz que o próprio Einstein desenvolveu uma equação para representar a força e a distância necessária para a realização de um movimento de trabalho. Ah, sim, em relação àquela questão do trabalho, né, Lina, que a gente estava falando. É isso mesmo. Então, a gente vai entendendo aí, né, esses detalhes profundos, né? Nós sabemos que o catolicismo, lá nesses tempos de perseguição, ele vem escavando aí muitos cárceres, ateando fogueira assim de forma cruel, né? Trazendo torturas dolorosíssimas. E agora, sutilmente aqui, Denis vem tocando nesses pontos que a gente vai relembrando acontecimentos do passado. A perseguição aos protestantes, a famosa noite de São Bartolomeu, né? A época da Inquisição. Então, ele traz aí diversas maneiras que nós relembramos e vamos entender esses fatos que foram formas de tortura. Então, como é que nós vamos pensar num Deus que seja bom e justo, iria trazer representantes à Terra, ao nosso planeta, para criar máquinas de tortura por séculos, para perseguir, para queimar pessoas vivas nas fogueiras, porque não concordavam, não aceitavam, não seguiam determinados padrões, determinados dogmas, né? Não aceitavam. Então, nós tivemos isso no século XV, no século XVI. Então, foi uma verdadeira uma situação mesmo de violência, né? E, ao lado disso, teve a violência cometida pela influência que a igreja semeou aí, plantou na sociedade por esses dogmas, né? Que é uma violência. E a gente vai entendendo que não houve só a tortura de corpos lá nas perseguições, mas houve um obscurecimento das consciências. Porque se você não é livre para pensar, você, de certa forma, é cerceado ali a sua liberdade, né? Então, é por isso que Denis vai falar que ele turvou as inteligências, turvou a inteligência do homem, né? Pela ideia desse Deus vingador, né? Aniquilando aí a razão em relação à fé, ao entendimento, né? E por isso eles perseguiram aqueles que não pensavam dessa forma. É uma perseguição como se fossem animais ferozes, né? Um atrás do outro. Então, muitos fugiam dessa situação para se verem livres. Então, procurando aí a verdade, procurando entender as questões. Tem um livro, a gente começa a lembrar das coisas, né? Que fala sobre isso assim de uma maneira muito profunda. É um livro que a gente vai às lágrimas quando a gente lê, que é o Nos Dramas da Obsessão, de Dona Ivone Pereira, que ela conta a história lá de uma família que foi perseguida e foi sacrificada nessa época da Inquisição, né? E durou 400 anos esse sofrimento. O livro começa porque uma casa espírita em Minas Gerais pede a ajuda do doutor Bezerra no processo obsessivo dessa família que todos eles tinham tendências ao suicídio, diante do desgosto da vida, diante do desespero, diante da falta de
de possibilidade de seguir adiante. Então, cerceando ali a liberdade. Então, há séculos, essa família vinham reencarnavam, mas estavam ali sendo obsediadas por esses espíritos, né, que tinham sido sacrificados nesse período da Inquisição. É uma descrição assim muito forte que a gente tem que estar preparado para ler, mas é um livro muito bom. E aí a gente vai lembrando também, né, que hoje, por exemplo, nós temos as obras de André Luiz, que nos traz aí relatos também muito importantes que a gente não pode deixar de falar, que é, por exemplo, o livro Libertação, que vem lá a história de Gregório, né? É um dos casos, né? O fundamento do livro é esse, né? Onde ele sofre, se não me engano, há 400 ou 600 anos ali. Agora a mãe dele acha um momento propício para tentar de novo a libertação desse espírito, que é um espírito trevoso, que havia sido um bispo pregando todas esses dogmas, né? E ele, o que acontece? Lá nas trevas, nos abismos mesmo trevosos, ele subjuga outros espíritos ali com o mesmo medo, tudo isso pela superstição, pelo medo, pelo temor, pelo terror que é pregado ali em função de todos esses dogmas, resultados de tudo isso que fica cristalizado nas mentes. Então, ao desencarnar, esses espíritos levam todos esses conceitos para o mundo espiritual e continuam a sua saga. A gente sabe, por exemplo, nas nossas reuniões mediúnicas, é comum em algum período aparecer, chegar um espírito que vem trazendo a sua história, né, de sofrimento, muitos ainda esperando aguardar reclamando porque não encontraram o que eles pagaram, que foi o lugar lá no paraíso, no céu, né? Então eles confiaram que aquele reino do céu estava sendo já obtido por eles, e eles desencarnam com essa ideia. Então continuam, porque a doutrina espírita vem mostrar para nós que nós somos os mesmos, né? Nós desencarnamos e somos os mesmos. E por isso nós sofremos toda essa situação de aprendizado equivocado, né? Que nós vamos tendo, às vezes, por gerações. Então, por isso Leon Denis vem dizendo, né, que esse pensamento cerceava, né, velava a inteligência do homem. Não podíamos pensar, não podíamos ter a liberdade que hoje a gente sabe que é uma lei. A lei de liberdade de pensar, liberdade de agir. Então, já nessa época, tinha perseguição às outras crenças, né? As outras religiões. Por exemplo, esse livro que nós citamos, eles perseguem os judeus porque eles não eram católicos, né? Então, eles eram obrigados a se tornar católicos, a mudar de nome. Se assim não fosse, iam ser sacrificados, né? Então, são muitas situações que hoje nós sabemos que esse período passou, mas ainda há sofrimento trazido por essa época, né? E ele vai continuar aqui dizendo para nós que depois, ao lado do ensino errôneo, os abusos sem conta, as preces, as cerimônias tarifadas, olha aí, a taxa dos pecados, a confissão, as relíquias, o purgatório, o resgate das almas, enfim, os dogmas da Imaculada Conceição e da infabilidade do Papa, porque até então o Papa era tido como aquele ser superior, né? Então, hoje mudou bastante esse conceito, né? Mas ainda tem algumas ideias semelhantes trazidas desse contexto. Então, isso aí, esse que Leon Denis está falando, ele vai agora trazer uma colocação, né, que está lá em Deuteronômio 18:1, no Velho Testamento,
dizendo que permite aos sacerdotes, essa ideia aí da infabilidade, né? Possuir os bens da terra e ter parte de alguma herança, porque o Senhor é Ele próprio, sua herança. Tudo isso, Denis nos diz, mostra qual a distância que separa as concepções católicas dos verdadeiros ensinamentos sagrados. Agora a gente pensa assim: quando foi que Jesus ensinou algo semelhante? Não, nenhum momento. Mas por que a deturpação? Por causa dos interesses pessoais, né? O interesse pessoal que os espíritos dizem que é a maior chaga, é o maior entrave para que o homem se torne bom. Está lá na questão, não me lembro o número agora, mas está lá que Kardec pergunta, né? A gente sabe que esse é o progresso, mas por que o homem não consegue? Por causa do interesse pessoal, que nós ainda não nos libertamos disso, né? A gente vê aí nos nossos dias, todo esse contexto que nós estamos enfrentando, não é simplesmente em favor da humanidade, em favor do outro, em favorecer, em ajudar, em promover o progresso e o bem-estar da sociedade, ou uma civilização mais enobrecida, mas sim movido pelos interesses pessoais daqueles que ditam as leis, que organizam tudo que nós precisamos de estar íntegros, né, para viver em sociedade. Então, a Lina fala aqui, né, por essa razão devemos estar ligados à importância do estudo, né, em relação a entender essas questões, né, Lina? Isso mesmo. E ela ainda diz, né, que um pensamento firme, desequilibrado é aliado a forças motoras poderosas que possuímos. O nosso aprendizado vem da dedicação ao tempo que dispomos para o estudo e a atualização para a nossa evolução. Mesmo nós sendo espíritas, nós precisamos de abrir a nossa mente, né? Nós abrimos o livro dos Espíritos, nós vemos lá todos os assuntos relacionados à nossa atualidade estão lá. É só nós procurarmos, né? As respostas nós vamos encontrar. Então, a doutrina espírita hoje, ela vem trazer essa fé raciocinada, né? Para que nós possamos entender e alargar o nosso entendimento. Então, ele está falando aqui nesse slide, né, daquilo tudo que nós já falamos, esses ensinos errôneos em relação a tudo isso que ele coloca aqui, né, que foi motivo de muitos espíritos se vincularem, acreditarem, seguir essa fé cega, esse entendimento errado, e hoje estarem ainda em sofrimento, né, por causa de toda esse contexto. As próprias cruzadas, né, nós já nos referimos a ele, tem um filme que chama Em Nome da Rosa, né, um filme antigo, há muito tempo que esse filme foi lançado, mas é um filme que traz todo esse contexto, vocês podem buscar lá, né, para a gente atualizar o nosso entendimento em relação a isso. Não é um filme espírita, mas é um filme histórico, né, que traz esse contexto. Então, o Denis vem mostrando aqui para nós que tudo isso mostra a qual distância nós estamos ainda dessas ideias que foram vividas, sentidas ali ao modo daqueles que se aliavam a elas, né? Dos ensinamentos sagrados, né? Desde dos propósitos que foram trazidos em todas o caminhar das religiões. Nós vimos aí, né? Denis nos trouxe esse entendimento. E aí ele vai continuar aqui dizendo que, entretanto, a Igreja fez uma obra útil. Teve suas épocas de grandeza, opôs obstáculos à barbárie, cobriu o globo de instituições de benemerência, mas, petrificada nos seus dogmas, imobiliza-se, enquanto que à sua volta tudo caminha, tudo avança. A cada dia a ciência cresce e a razão humana toma seu pulso. Então, o que o Denis vem dizendo para nós aqui? Que
embora tudo isso, ele reconhece que a igreja também teve algum momento de dar uma boa colaboração na história da humanidade, com fatos aí que ficaram na história. Por exemplo, quando impediu a invasão dos bárbaros, né? Quando impediu que o mundo fosse tomado pelos povos árabes, né? Expulsaram os mouros, tudo está na história. Cobriu ela, então nesse momento ela cobre o mundo aí de benemerência, como ele fala, né? Cobriu o mundo com instituições de benemerência, né? Então isso é um ponto valioso, porque a igreja colaborou em algum momento a favor da humanidade, praticando a caridade, a beneficência, mas por ela estar petrificada nos seus dogmas, ela não saiu de si mesma. Então, ela ficou ali girando em torno de si mesma, né? Enquanto tudo caminhava à sua volta. Né? Tudo avançava, porque o progresso não para. E ninguém consegue obstar o progresso, porque o progresso é lei divina. Então, e, de novo, aqui ele ressalta, né, que a igreja, então, não caminhou junto da ciência. Como ele começou, ele vai terminar, dizendo que a igreja não quis caminhar com a ciência, com a evolução da sociedade nesse período. Né? Então, dia após dia, a ciência cresce, a ciência evolui, né? A razão humana se enriquece, e, enquanto isso, a igreja está lá, petrificada, presa nos seus dogmas, parada no tempo. Né? Foi um período grande, né? E hoje nós ainda temos ranço desse período. E aí ele continua dizendo, já estamos chegando no final, ele diz: nada escapa à lei do progresso, as religiões não menos que o resto. As religiões não menos que o resto. Elas puderam responder às necessidades de um tempo, de um estado social atrasado, mas chega o momento em que essas religiões, aprisionadas nas suas fórmulas, como num círculo de ferro, devem mudar ou morrer. Tem dado à história tudo o que podia lhe oferecer. O catolicismo tornou-se impotente para fecundar o espírito humano. Este o abandona e, na sua caminhada incessante, avança para concepções mais vastas e mais elevadas. Então, essa doutrina ela não conseguiu trazer o esclarecimento ao homem de forma consoladora, de forma esclarecedora, né? Que é o papel que deveria ser o papel de toda a religião. Mas é interessante que ele venha falar que essas religiões quer dizer, toda religião passa por um progresso. A gente viu aí no caminhar, né, de cada uma. Os conceitos que traziam foram aprimorando. Então, numa determinada época, a religião é dessa forma, por exemplo, nessa idade das trevas. Por que houve isso? Pelo atraso moral dos homens. Então, num estado social atrasado, então quem faz as religiões são os homens, são os próprios homens. Né? Jesus não criou nenhuma religião, mas os homens desenvolveram as religiões de acordo com o seu estado evolutivo. Mas chega um tempo que essas religiões, mesmo essas que estão aprisionadas nas suas fórmulas, nos seus dogmas, como um círculo, né? Ele dá o exemplo do círculo de ferro, e elas também evoluem ou desaparecem, como muitas desapareceram. Né? Então, Denis está mostrando para nós que a religião tem um papel. Elas nascem para aquela sociedade, daquele momento, naquela época, como a gente repete aí, já vimos, né? No que a gente já estudou, e tem o seu papel e passam muitas delas porque tudo evolui. Então, várias doutrinas exigiam esse tratamento mais violento, mostravam, né, esse tratamento mais violento, até para cercear os homens, né, que era o homem caminhou também. Então, mas à medida que o homem avança,
a religião avança, tudo progride, o planeta progride, os homens progridem, as leis sociais progridem, né? E as religiões também progridem, porque estamos não subjugados, mas estamos assim dentro dessa lei, né? Fazemos parte da criação, então tudo está dentro dessa lei. Então, Denis vem mostrando que a religião também deve acompanhar a lei de progresso, acompanhar a ciência, né? Porque a ciência também avança. A ciência, nessa época, era totalmente diferente da ciência que nós temos hoje, né? As ideias evoluíram. Por quê? Porque o homem evoluiu. Então, nessas idas e vindas nossa do mundo espiritual para o mundo físico, o homem traz os seus conhecimentos, né? Então, aqui no último slide nosso, para terminar esse tópico, ele vem dizendo que a ideia cristã não morrerá por isso. Ela se transformará apenas para reaparecer sobre outra forma, nova e depurada. Virá um tempo em que os dogmas e as práticas católicas serão somente uma vaga lembrança, quase apagada, da memória dos homens, como é para nós o paganismo romano e escandinavo. Mas a grande figura do crucificado, ou seja, de Jesus, dominará os séculos. E três coisas subsistirão aos seus ensinos, porque elas são a expressão da verdade eterna, que é a unidade de Deus, a imortalidade da alma e a fraternidade humana. Então, essas três coisas, elas vão permanecer. A ideia, a base, permanece. As ideias evoluem, né? E o princípio cristão é imutável, que está lá no Evangelho de Jesus, né? A solidariedade, a fraternidade, a caridade, a bondade. Então, toda religião tem esse objetivo de conduzir o homem ao caminho do bem, para religar o homem a Deus. Então, essas ideias vão passar, mas a ideia cristã, que é essa que Jesus nos trouxe, vai permanecer, que é a imortalidade, a unidade de Deus, né? A imortalidade da alma, a fraternidade, a solidariedade humana, que é o amor que Jesus veio nos falar, né? Então, isso mostra para nós uma esperança muito grande, né? Porque tudo caminha, tudo está aí para nós estarmos desenvolvendo a nossa capacidade de entendermos, né? E nós, então, vamos também tendo essa esperança, porque quando o mundo tiver movido por esses três valores, né, nós teremos um mundo regenerado, certamente, né? E teremos aí também, a cada dia que a gente tem essa certeza, nós passamos a ter a responsabilidade conosco mesmos, querendo evoluir, querendo melhorar a cada dia. Por isso que nós estamos nesse processo do estudo, do aprendizado, para nós nos fortalecermos, nós ampliarmos o nosso entendimento e nos tornarmos melhores a cada dia, né? Obrigada por esse trecho, Glória, maravilhoso que você me deu para comentar, né? E esperamos que tenhamos chegado aí ao entendimento de todos vocês, né? Para estar assim de muito boa vontade, com muito amor, estudando esse livro. Obrigada, Lina, pelas suas palavras, que Deus abençoe a todos nós, os nossos propósitos, e vamos então à nossa prece para encerrar, que nós já passamos 4 minutinhos. Querido amigo Jesus, muito obrigada por esses ensinamentos profundos de Leon Denis, que só vem valorizar a boa nova que tu nos trouxestes há mais de 2000 anos. Que nós possamos perseverar, sendo fiéis a Deus, aos seus ensinamentos, a esse evangelho de luz que clareia os nossos passos. Obrigada, Senhor, fica conosco, envolve os nossos amigos e que possamos ter uma noite de paz. Graças a Deus, que assim possa ser. Queridos amigos, mais uma vez gratidão, Lina,
e todos os amigos que estiveram conosco, que agora só puxando aqui, mas vai tomar mais tempo. Então, receba o nosso abraço, o nosso beijo, e fiquem com Deus. E até mais, se Deus quiser. Até lá, Glória.